Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz esteja com você, na tua casa, na tua família, no teu coração. Hoje é dia 20 de fevereiro, quinta-feira, e esse é o nosso momento de oração, de reflexão, através do Evangelho Diário. E queremos iniciar esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no relato do Evangelho de hoje, percebemos que Jesus faz uma pergunta não por um acaso, não é uma pergunta tão solta e tão ingênua. Por quê? Porque Jesus, ele sabia, mas ele quer perguntar para os discípulos, não é? Aí o povão, quem que está dizendo o povo que eu sou? É claro que com facilidade os discípulos começam a dizer. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, enfim. Tem várias respostas. Mas aí Jesus agora vai mais a fundo. Jesus vai dizer: mas e agora para vocês? Quem sou eu? É muito difícil essa resposta. Por que é difícil? Porque Jesus, ele não quer uma resposta com palavras. Jesus quer uma resposta com o nosso ser. Mas Pedro, ele vai responder: tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro fala isso. Então é fácil dizer isso, como ainda falava pouco, palavras. Então depois dessa resposta de Pedro, e aí Jesus já começa a falar abertamente também muitas coisas. Falava da cruz, falava que ele ia passar pela morte, depois ressuscitaria. E aí Pedro vai fazer o quê? Vai chamar Jesus no canto e vai dizer: Deus me livre, isso não pode acontecer. Jamais. Onde se viu o senhor falar uma coisa dessa? E aí vem a grande repreensão de Jesus. E vai falar muito forte para Pedro. Afasta de mim, Satanás, porque não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Então, gente, é muito fácil, talvez, eu dizer que Jesus é o Salvador. É muito fácil eu dizer que Jesus é amor, verbalmente falando. Mas o difícil é dizer isso com a vida.
É aceitar claramente a proposta de Jesus também. É aceitar claramente uma proposta de vida. É estarmos, vamos dizer assim, de coração aberto a escutar aquilo que Jesus tem a nos dizer. E ao mesmo tempo responder com a nossa vida que realmente Jesus é o Messias. E responder que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador da minha vida, da nossa vida, é viver a proposta do Evangelho. É viver essa fé profundamente, gesto, concreto no dia a dia. E isso é importante. Então, por isso que todos os dias, quem sabe, a gente perguntar também para nós, quem é Jesus para mim? Que lugar que Jesus ocupa na minha vida, no meu coração? Qual que é o lugar que ele ocupa? Dependendo do lugar que ele ocupa, é o que realmente ele é para mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz.